Bom dia, tudo bom? Meu nome é Omar, eu sou da Orojet e nós temos aqui o privilégio e a honra de ter a doutora Cristina Miura. É uma aula que vocês estão recebendo, né, sem custo nenhum, que vale muito a pena, viu? Tem um valor muito grande aí, aprendemos muitas coisas boas aí. E hoje a aula vai ser sobre como aumentar o seu faturamento em 30%, recomendando, indicando os ligadores orais. Beleza? Ótimo. Pessoal, a palestra vai começar, tá? Quem quiser atender, estamos aqui. Doutora Miura, para vocês. Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre irrigadores e como a gente vai aumentar o faturamento em 30% através dos irrigadores. Só para contextualizar, para quem me conhece ou para quem não me conhece, eu não sou marqueteira, mas eu sou também. Eu sou periodontista, sou mestre em microbiologia e eu fui professora universitária. Aí o que aconteceu? As minhas crianças nasceram, eu estava sobrecarregada com muita aula e resolvi, agora eu vou fazer voo solo no consultório, vou viver de consultório. Aí o que aconteceu? A desgraça. Não tem paciente, agenda vazia, e eu fiquei muito mal, porque, eu sou estudiosa, tá? Sou japonesa, sou estudiosa, eu tenho um mestrado, tenho especialização, cadê meus pacientes? E aquilo foi muito frustrante na minha vida, não ter pacientes. E, por causa disso, e eu sou casada com um professor de administração, ele é mestre, doutor, pós-doutor de administração, e ficou falando assim, tudo que você faz no consultório está errado, está tudo errado, tem que fazer direito, blá, 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 blá. E eu falei, você que não entende de consultório, e você fica mandando eu fazer as coisas diferente. A verdade é que eu mudei de cidade, fui para uma cidade maior, fui fazer o MBA, eu vou estudar administração. Aí tudo que ele falava, blá, 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 você faz tudo errado, blá, 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 fez sentido, porque eu estudei administração. E aí eu associei a administração, periodontia, e aí eu comecei a ganhar dinheiro. E aí a periodontia vale a pena. Então, a minha palestra é para falar para você que está me ouvindo que periodontia tem que valer a pena, que vocês têm que fazer uma periodontia valorizada, tem que cobrar bem, tem que valer a pena, porque senão vocês desistem de fazer periodontia. Vocês vão desistir de fazer prevenção, porque não vale a pena. Aí o que vai fazer? O caminho errado que eu tomei. Aí eu fui fazer implante, virei especialista em implante. Mas, aí eu fazia implante, porque implante ganhava dinheiro, mas no fundo, aquela periodontia raiz, de dar instrução de higiene, de devolver saúde. Ai, sabe quando você sente que você está traindo a si mesmo lá no fundo? É por isso que eu começo a ensinar isso. E é por isso que eu falo sobre isso. Porque periodontia tem que valer a pena. E o que começou a acontecer no final da história é que eu ensino isso e os meus alunos conseguem ganhar dinheiro com a periodontia. E não precisa nem ser aluno, precisa ser audiência, né? E quem é da audiência do Peridiária, então segue aqui o Peridiária, eu ensino você a aumentar o faturamento com a Peri de todos os dias. Profilaxia, raspagem, ensino a valorizar e hoje vou falar especificamente desse produto chamado irrigador, para você conseguir entender sobre isso. Talvez quem seja formado pense assim, mas 30% é pouco, né? Será que aumentar 30% do faturamento vale a pena só com pério? De repente você ganha R$2.000 por mês, 30% a mais é ganhar 2.600, não sei se vale a pena. Mas isso é muito pouco, né, professora? Vou fazer implante, vou fazer harmonização orofacial, vou fazer lente de contato. A verdade é que o que eu quero falar na periodontia é que a pério, a profilaxia e a manutenção preventiva é a única área que o paciente precisa voltar. Ninguém quer colocar 2 implantes no mesmo lugar. O que aconteceu na minha vida de implantodontista? Eu faço implante, faço divulgação, pago uma fortuna na agência de marketing, aí o paciente fala assim, tchau, doutora, obrigada, até nunca mais. Nunca mais quero colocar outro implante no mesmo lugar. E nem sempre o paciente tem outro para trazer. Por quê? Porque ele não sabe, você precisa de implante? Você precisa de implante? Então, não dá. Nem sempre o meu paciente que ficou satisfeito com o meu serviço, ele traz outro. O que começou a acontecer, em administrar, se chama custo de aquisição do cliente. Custo de aquisição do cliente é o quanto que eu pago para o marketing, para a divulgação, para a rede social, para eu ter o meu paciente. Então, para quem está começando, se você pensa que, vou fazer implantodontia porque isso vai dar dinheiro, então dá
depois de um tempo de carreira, de trabalho. Ainda assim, eu tenho implantodontistas que me acompanham que falam assim, Cris, você tem razão. O que acontece na minha vida? Aí fiz implante, fiz harmonização orofacial. Dá uma crise, o paciente fala assim, ai, agora não, doutora, eu vou dar uma seguradinha. Depois vai melhorar. Aí muda o governo, ai, o Botox mês que vem, ou vamos ver, quando melhorar a gente volta. O paciente não vai fazer. Mas a prevenção, quando você planta na cabeça dele a importância, ele volta. E é por isso que eu falo que a prevenção, a recorrência, o paciente voltar sempre, valem a pena. E aqui eu vou usar o irrigador como produto, como recurso. Então, se vai aumentar 30% a mais, ele vale a pena, porque ele vai voltar sempre. Não é o 30% só na outra vez. No mês que vem ele volta, no outro mês ele volta, daqui a outra vez ele volta. E se você aprender a fazer uma pério básica de todos os dias, maravilhosa, encantadora, uma profilaxia maravilhosa, ele vai falar assim, nossa, doutora, foi tão bom. Eu vou trazer a minha mãe aqui, vou trazer o meu pai aqui, vou trazer o meu vizinho aqui, vou trazer a minha cunhada aqui, e começa a trazer a vizinhança. Esse é o fenômeno que a gente espera de você. Aí é o seguinte, eu sempre falo que todo mundo precisa saber que você é estudioso, então eu convido todo mundo a tirar uma selfie que está assistindo essa palestra, porque todo mundo está sabendo. E quem é acadêmico tem que tirar para falar assim, ó, eu estou aqui, eu estou estudando. Porque é o seguinte, os seus amigos, as pessoas que serão seus futuros pacientes, eles vão estar sabendo que daqui a pouco vocês vão se formar e vocês vão estar sabendo, precisam mostrar que está todo mundo estudando. Quem tirar uma selfie e escrever assim, ó, estou num grande congresso, tenho novidades, tirar agora e eu vou mandar um presente. Esse presente que eu vou mandar para você é quem me marcar no Pério Diária, eu vou mandar um post. E a gente tem um produto no Pério Diária chamado Post Fácil. O Post Fácil é um post prontinho para você. Qual a dificuldade? Você precisa de captação de cliente, aí você vai lá, faz um curso de post, fica lá horas pensando o que você vai fazer, o que você vai escrever. E no Post Fácil, você contrata e a gente manda um post prontinho de prevenção, de orientação, de educação, e o paciente já sabe, ele volta. E ele volta entendendo o que é que você faz. Então, quem tirar uma selfie e marcar o Pério Diária, pode tirar uma selfie, já vou mandar. E vocês já vão precisar falar, ó, pessoal, daqui 1 ano, 2 anos, eu vou começar a atender. Tira uma selfie e me marca. Aí vai colocar. Coloca aqui, ó, no Pério Diária. Pério, @pério _ diária, para a gente começar a fazer. Tira uma selfie, mostra que está estudando e me marca. Tira agora. Como é que a gente vai aumentar em 30% o faturamento com irrigadores? Então eu vou falar, vocês não se formaram ainda, mas vocês têm que pensar que fazer odontologia do jeito que aprende na faculdade é atender pelo SUS. Como diz o nosso colega, a gente aprende na faculdade fazer, e não é fácil fazer. Só que daí a gente sabe fazer, mas não sabe vender. Pronto, daí era eu, né? Eu, mestrado, especialização, 2 especializações, cadê o meu paciente? Então, muito doloroso, muito frustrante. E aí é o seguinte, o aluguel corre, água, luz, telefone, auxiliar, todas as despesas correm, a gente não consegue cobrir as despesas. O que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que você precisa resolver é que você precisa fazer o paciente desejar esse irrigador. Você tem que fazer o seu paciente querer isso. O jeito errado de indicar um irrigador é falar assim, alguém pode trazer um irrigador aqui para mim? É falar assim, você vai comprar esse irrigador, que é uma coisa muito boa, olha, é bom demais, é muito bom. Não funciona. O paciente não vai comprar. Ou vai acontecer o que aconteceu uma vez comigo. Uma vez, antes de eu conhecer a Oraljet, antes de eu começar o Pério Diária, eu vim num congresso, eu vim no stand da Oraljet e eu comprei 20 irrigadores. Eles tinham uma promoção de que você compra 10 irrigadores e ganha mais 10. Aí eu levei 20 irrigadores. Mas por que é que eu comprei 20 irrigadores? Aconteceu uma vez, eu periodontista, falei assim, esse negócio não presta. Não sei se vocês aprenderam isso, tá? Não presta, porque o negócio é escova e fio. E se não for escova e fio dental, não serve. Aí eu falei, isso aqui não presta. Até
que uma paciente minha de doença periodontal, só que ela era tabagista, ainda é tabagista. Ela é tabagista e ela tinha um abscesso recorrente. Aí, de vez em quando, ela morria de dor e ligava, tô morrendo de dor. Tabagista, né? O que eu vou falar? Vai parar de fumar? Não, não consigo parar de fumar, nem quero parar de fumar. Então, você vem todo mês fazer manutenção preventiva aqui. Vem, mas ai, que transtorno, voltar todo mês. Ou é isso, ou vai doer. Mas mesmo voltando mensalmente para fazer uma raspagem, doía. Eu me sentia frustrada. Porque assim, ó, eu sou professora, eu já tenho mestrado, tudo que eu tenho que fazer da periodontia eu faço e dói esse bendito desse dente. Aí um dia ela sumiu do consultório, nunca mais marcou. E eu pensei, o que é que aconteceu? E ela falou assim, doutora, a minha amiga mostrou uma maquininha que sai água e parou de doer. Não acredito. Eu marco todo mês, faço aquela baita daquela instrumentação e agora você compra uma maquininha, um irrigador, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou estudar, vou saber como é que isso funciona. Aí me caiu o queixo, porque eu descobri que tem uma literatura de monte que fala que o irrigador dá certo. Isso daqui vai estar a aula de ontem, que são sobre as referências científicas sobre o uso de irrigadores, vai estar no YouTube, porque foi a aula de ontem. Hoje eu vou falar como você vai aumentar o faturamento. Aí, porque essa paciente falou que irrigador era bom, eu comprei 20, porque era promoção 10 e ganha 10. Aí o que aconteceu? Eu não sabia vender isso do consultório. Aí eu falava assim, paciente, olha só, isso aqui é bom, leva isso daqui. Aí eu dava de brinde, eu dava com desconto, eu dava para o meu paciente com protocolo. O que aconteceu é que eu comprei, mas eu não sabia vender isso daqui. Mas hoje eu vou falar o que é que eu consegui aprender, porque eu consegui fazer isso aqui, fazer valer dinheiro. O que também aconteceu é que eu também não sabia orientar isso aqui para o meu paciente. Aí o paciente falava assim, ai, não gostei muito, não. Ele faz muita bagunça no banheiro, né? Faz muita bagunça no banheiro mesmo. Aí um dia eu estava falando numa live que faz um pouco de bagunça no banheiro, espirra um pouco. Aí o Omar da Oraljet, por acaso, estava na minha live e falou assim, doutora, tá usando do jeito errado. Tem que fechar a boca. Usa o irrigador com a boca fechada. Usa o irrigador com a boca fechada. Técnica de uso do irrigador. Vai pegar o irrigador, vai colocar na boca, desligado, encaixa no espaço interproximal desligado, fecha a boca, tomba a cabeça um pouquinho e liga com a boca fechada. Aí liga com a boca fechada, ele vai ligar e você vai passando nas interproximais. Assim, nas interproximais. Em 2 minutos você vai passar na boca inteira. Então, você tem que fazer o seu paciente querer isso daqui. Você vai falar, é rápido. Em 1 minuto, 2 minutos, você passou a escova, o irrigador em toda a boca. Você vai falar para o paciente, é prático. Paciente, você tem dificuldade de passar fio dental? Quem já deu instrução de higiene sabe a dificuldade de ensinar alguém a passar fio dental, né? Aí, por exemplo, olha, pega lá, o senhor de 60 anos apareceu no consultório, nunca passou fio dental na vida. Aí ele nunca passou fio dental na vida e aí você começa a ensinar. Ele não consegue segurar o tal do fio dental, ele não consegue passar. E a gente fica assim, e aí? Vai ter cárie, porque não consegue passar fio dental. Aí a gente vai dizer para o paciente, existe um aparelho que você vai conseguir substituir o fio dental. Jura? Outra coisa, você vai falar para o paciente, sabe esse negócio que você teve? Isso que você teve, isso o quê? Cárie. Dá para não ter mais. Jura que dá para não ter mais? Dá para não ter mais. E quando a gente fala isso para o paciente, ele fala assim, nossa, o que é que a gente faz? Existe uma técnica de marketing, que é o jeito de falar, e é isso que eu ensino no Peridiária. Você vai falar para o paciente e vai deixar o paciente esperando o que você vai falar. E o paciente vem e fala assim, doutora, estou com dor nesse dente. Aí você olha para o dente, tem um problema nesse dente. Aí ele está esperando eu dar a solução, mas você não vai dar a solução. Calma, daqui a pouco eu vou falar o que você tem no dente. Ah, tá bom. Quanto vai ficar?
calma, daqui a pouco eu falo quanto vai ficar, daqui a pouco eu falo o que você vai fazer. Mas você sabia que tem como não ter esse negócio que você teve no dente? Jura? O quê? Sabia que... Aí você espicha a história. O que você vai fazer? Você vai criar expectativa. Dá para não ter isso? Dá. Ai, mas é que eu não gosto de passar fio dental, dá trabalho. Não precisa passar fio dental. Jura? O que é isso? Aí você deixa o paciente na expectativa. Essa técnica de manter a expectativa é uma das técnicas de você fazer ele prestar mais atenção. Então é o seguinte, eu ainda não falei o que ele tem, eu ainda não falei quanto vai custar, ainda não falei qual vai ser a solução. E eu falei, existe um jeito de você não ter mais isso. Então eu estou plantando para ele o sonho dele não ter mais esse problema. Se ele não vai ter mais esse problema, ele vai então... mas o que é? Olha, é o seguinte, tem um aparelho, aí você fala das vantagens dele. O que eu estou fazendo? Primeiro, eu preciso fazer ele querer isso aqui. Não vai doer. Vai ser rápido, vai ser prático, não precisa passar fio dental, vai economizar o seu tempo e para sempre, se você usa esse aparelho aqui, você não vai ter isso. Jura? Isso, daí você fala isso e aí você mostra a técnica. E aí, quem ficou com vontade de ter um desse? Hã? Você ficou com vontade de testar? Então, não criei desejo? Criei vontade, é isso que eu fiz. Então é o seguinte, eu comprei isso daqui para eu vender para o paciente, mas daí o paciente, aí eu não sabia explicar. Então a primeira coisa, eu deixo todos os meus pacientes, o meu paciente morrendo de vontade de ter um desse. Enquanto você não falar a vantagem, que é fácil, é rápido, é prático, você não vai ter mais essa doença que você tem. Só que é o seguinte, é a doença dele. Se o paciente tem periimplantite, você não vai ter periimplantite. Se você teve cárie, você não vai ter cárie. E calma, ainda não falei o preço do procedimento, ainda não falei se vai ser endo ou não vai ser restaurante, ainda não falei. E ele está te esperando, mas ele vai te escutar. Então, primeiro, você tem que fazer ele desejar muito o irrigador. E então, você tem que falar das virtudes. Substitui o fio dental. Ganha tempo, em 2 minutinhos no máximo, está tudo passado. Nossa, doutora, então, se na hora do almoço não dá tempo de passar o fio dental, eu posso passar essa maquininha? Pode. A sua vida é corrida, né? Gente, duvido. Tem paciente que não tem vida corrida? Só aposentado, né? Mas quem não é aposentado não tem tempo. O paciente adora economia de tempo. Você vai falar, e que tal ganhar tempo? Você vai comprar um aparelho que ganha tempo. Que tal... Você que não tem habilidade de passar fio dental, ninguém tem, tá? Só adolescente ou adulto jovem aprende. Aí, você que tem dificuldade de passar fio dental, vai usar isso. Gente, idoso. A pessoa que já ficou adulta e não aprendeu a passar fio dental, eu acho que não aprende. Você acha que aprende, Luiz? Não sei se aprende, viu? Olha, e eu, da periodontia, eu mandava falar, olha, você tem que ensinar. Aí a gente fica, você já tentou fazer isso? Ensina, e o paciente não aprende. Frustrante. Aí você fica pensando, e aí, o que você vai fazer? Aí você fala para o paciente, não tem mais que passar o fio dental. E na aula de ontem, que vai para o YouTube, eu falei sobre todos os dados científicos, falando como o irrigador ele é melhor, ele é superior que o fio dental. Aí você pode colocar também um script de medo. Ó, paciente, sabe esse tratamento que você tem? Se não foi você que fez o tratamento, você começa a ver. Ah, olha, estou vendo aqui 3 restaurações grandes, 3 cerâmicas grandes. Olha, você deve ter investido aqui numa boca aqui uns 10 mil reais, 20 mil reais. Já pensou cariar embaixo? Já pensou perder? Não dá medo? Ou você vai plantar essa ideia no paciente. Já pensou jogar esse dinheiro fora porque aquilo que você colocou na boca não deu certo? Esse é o roteiro de conversa para o paciente prestar atenção. É verdade, acho que eu preciso disso aqui. Por quê? Se eu não colocar isso, eu vou perder esse dinheiro. Então, ele não pode pensar que vai perder. Ou você vai falar assim, agora... Você colocou restauração, agora você investiu no tratamento, ficou tudo bonitinho. Vai perder? Ou vai falar assim, ó, você comprou, aí você vai ver o carro que o paciente tem. Paciente, você comprou esse carro, você comprou uma BMW. Agora você não vai mandar na manutenção preventiva? Ou você vai
deixar ele sem, só vai andar com o carro e botar gasolina, vai estragar. E quem é homem sabe, né? Aí estraga uma coisa, estraga outra coisa, vai ficar caro. Dente é a mesma coisa. Para quem é mulher, o que você vai falar? Olha, você colocou a cozinha dos sonhos. Se a mulher tem cara de dona de casa, colocou a cozinha dos sonhos. Vai deixar encardir? Vai deixar sem limpar os cantinhos? Aí fica tudo cheio de gordura. Vai lavar a cozinha, vai deixar alagar, vai empenar o pé do móvel. Tem que falar, precisa de manutenção. O que nós estamos falando? Nós estamos plantando na ideia do paciente que precisa de manutenção. Mas a manutenção é voltar no meu consultório para fazer manutenção. Ele vai comprar isso. Eu não estou falando aqui sobre vender irrigador. Eu estou falando sobre nos valorizar para que a gente consiga fazer esse paciente voltar sempre. Vocês que estão ouvindo aqui, quando vocês se formarem, vocês têm que ter esse discurso de fazer o paciente voltar, porque você vai começar atendendo o seu pai e a sua mãe. Aí você vai falar para o seu pai e a sua mãe chamar um amigo, uma amiga, uma tia, um parente. Você vai chamar esse paciente a trazer outro. Se um paciente trouxer outro e você conseguir ele voltar sempre, não existe área da odontologia melhor para voltar sempre do que a prevenção, não é verdade? Não tem. Todo mundo precisa de profilaxia, todo mundo precisa de prevenção. Então, é plantar a ideia da manutenção preventiva. Ah, já fez um monte de trabalho? Tem que fazer manutenção. Ó, você fez implante? Tem que fazer manutenção. Fez prótese? Tem que fazer manutenção. Olha a restauração linda? Tem que fazer manutenção. Se não fizer isso, não dá certo. Adolescente que não passa fio dental tem que fazer manutenção preventiva. Você acha que o adolescente vai passar fio dental? Não vai passar, mas ele vai usar o irrigador. Vai vender a ideia para a mãe. Gestante que está com náusea, não consegue botar escova na boca, aí fica aquele mito que a gestante vai perder um dente a cada gravidez. Não, gestante, eu vou cuidar de você. Gestante, eu estou fazendo um curso, uma palestra, uma formação, e eu sei que você não vai perder, porque eu vou cuidar. Porque existe um aparelhinho que você vai substituir o fio dental. Aí você está usando um irrigador para falar a vantagem da manutenção preventiva, para que você transmita a ideia, eu estou te cuidando. Se isso for falado num contexto de consulta, essa consulta precisa valer. Você vai cobrar mais pela consulta, porque ó, a doutora explica para mim de um jeito que ninguém explicou. E isso vai fazer com que não tenha problema. Tabagista, idoso, diabético, e tira um print dessa foto. Isso daqui é o roteiro para todos os pacientes que você vai falar. O que é que você vai falar para que eles não tenham? E você tem que tirar uma foto disso daqui para você não esquecer. Porque chega na hora, ele não sai da boca e a gente acaba entrando no piloto automático e só fazendo o procedimento. Você precisa falar para o paciente, ó paciente tabagista, era a minha paciente que tinha dor recorrente, abscesso recorrente, tinha problema, tinha que falar para ela que ela tinha que cuidar para que ela não tenha mais aqueles problemas. Paciente idoso não consegue passar fio dental ou não tem habilidade, não consegue passar, não consegue higienizar. Ou o paciente diabético que tem risco de doença periodontal, ele precisa voltar sempre. Precisa falar para eles o quanto isso vai ser interessante. E isso daqui faz parte de um programa que a gente tem que chama Perioforte. No Perioforte, eu falo sobre como você vai ter roteiro de venda, como você vai explicar para o paciente. Isso daqui é mais importante, ou tão importante quanto o conteúdo que você vai fazer no paciente. Você tem que saber o que falar. Se não souber o que falar, não dá. Por isso, a gente tem um programa de mentoria chamado Perioforte. A mentoria são roteiros de venda, roteiros de conversa, para que você consiga falar para o paciente não ter o problema. Quem quiser fotografar esse QR Code, todos os cursos do Peridiária estão com 20% de desconto aqui no CIOSP. Mas a gente tem essa mentoria. Aí, o que a gente também precisa saber é que você precisa demonstrar o irrigador. Calma, que eu ainda vou explicar como você vai aumentar o faturamento com isso. Mas você vai demonstrar o irrigador. O paciente, além dele desejar, que é o passo 1, você precisa demonstrar. Você precisa falar para o paciente assim, oi paciente, olha, tá vendo isso? Ele precisa ver. Você precisa mostrar para o paciente. Ou você fala assim, olha, vem aqui na pia,
liga e coloca o dedinho do paciente na água, igual eles fazem aqui na pia, para o paciente ver o quanto isso é forte. Aí ele vai ver, nossa, isso é forte. Tá vendo? Isto limpa no meio dos dentes. Quando o paciente entender isso, nossa, isso é forte mesmo, isso limpa mesmo. Quando o paciente olhar isso daqui, ele precisa ver que isso limpa, isso substitui o fio dental, e você precisa colocar na conversa que ele precisa retornar sempre com você. Não adianta falar do irrigador sem emendar a conversa do retorno. A manutenção preventiva é a recorrência do paciente. Se o paciente entende, aí você vai colocar a seguinte história. Paciente, é o seguinte, se fosse para ter uma faxineira na casa, sabe aquelas faxineiras que levantam os móveis, limpa debaixo do sofá, puxa a geladeira? Essa sou eu. Eu vou fazer uma profilaxia tão maravilhosa e eu vou tirar. E você vai fazer a limpeza de todos os dias com isso. O que é que eu estou fazendo? Eu estou falando para o paciente que ele pode fazer a higiene diária disso e ele precisa da manutenção preventiva que eu vou fazer. Eu vou avaliar. Se a gente não fizer isso, ele vai falar assim, aparelho que substitui dentista? Aí ele compra isso e ele desaparece do consultório. E sabe o que vai acontecer se ele não voltar? Isso daqui vai ser mais uma tralha que ele vai ter na casa, porque nós, dentistas, precisamos ser dental trainers. O dental trainer, a gente tem que falar assim, oi, sabe aquele irrigador que eu falei na outra sessão? Você comprou? Comprei. Você está usando? Ai, eu esqueço. Aí o que você vai fazer? Você vai falar de novo as vantagens, o que ele vai perder. O que é isso? Isso é consulta. Consulta valorizada, vai cobrar isso do paciente. E o paciente vai ter resultado, que ele não vai ter cárie. Aí você tem que plantar o pesadelo para o paciente. Não vai ter cárie, não vai ter infiltração, não vai ter problema no implante, não precisa passar fio dental, vai ter tranquilidade, sangrar no meio dos dentes não é normal. Tudo isso é consulta, é conversa. Aí, quando o paciente entendeu que ele precisa retornar sempre, aí vai dar certo. E você vai mostrar para o paciente, e ainda não falei sobre aumentar o faturamento, tá? Calma que vai chegar, é o próximo. E o paciente, você vai mostrar o preço do irrigador. E você vai abrir o notebook e vai falar, custa tanto. Quanto está custando um irrigador aqui? Um irrigador, alguém sabe? R$ 1.095. Vamos arredondar para R$ 1.100 o irrigador. Nossa, doutora, R$ 1.000? Ai, não quero. Quando o paciente falar isso, e eu estou falando que você ainda vai aumentar o faturamento com isso, tá? Você vai falar assim, então, tem esse aparelho, mas se você comprar um aparelho mais baratinho, sabe liquidificador? Quem já viu o liquidificador que você compra, usa e daqui a pouco ele estraga? Então, quem já teve, porque às vezes a maquinaria do liquidificador ela é toda de plástico por dentro. Quem já comprou relógio e levou para o relojoeiro e o relojoeiro falou assim, relógio do Paraguai a gente não conserta não, porque tudo é de plástico lá dentro. Paciente, se comprar qualquer marca do irrigador, às vezes a maquinaria é ruim e ela vai quebrar. Então é por isso que tem essa marca. Mas calma, talvez você possa ganhar este irrigador do consultório. Ah, vou ganhar. Aí ele começa a fazer a conta, R$ 1.100. Vou ganhar, você vai me dar um irrigador de R$ 1.100? Então calma, como é que isso a gente vai fazer para aumentar, tá? A gente vai sempre falar sobre recorrência. De onde eu falo da recorrência? A recorrência é o programa peridiária. No peridiária eu ensino, o paciente tem que querer voltar sempre. E o paciente tem que voltar sempre pagando bem pela pério. Como eu ensino fazer recorrência, e de novo, quem quiser fotografar esse QR Code, enquanto está no CIOSP, tem 20% de desconto. Eu ensino a você a vender para o paciente a ideia que ele precisa voltar sempre. Eu ensino que você precisa ter o paciente comprando manutenção preventiva em pacote. Quem já é dentista fala a verdade. Você fala para o paciente voltar daqui 6 meses e ele volta daqui 8 meses. Você fala para o paciente voltar daqui 3 meses, ele volta daqui 6 meses. Se você não falar para ele vai voltar daqui 3 anos. Ah, com dor, claro, né? Com problema, porque ele nunca volta, porque ele lembrou. E é por isso que a gente tem que falar, a gente usa o script de venda para o paciente voltar sempre. Quando a gente consegue falar, para o paciente voltar sempre,
Você vai falar, paciente, você tem esse tratamento odontológico e nós vamos fazer a manutenção preventiva. Já não contei as histórias da manutenção? Não falei da cozinha, não falei do carro, não falei que quebra, não falei que tem que estar fazendo a manutenção. Já não falei o quanto ele vai gastar se der problema. Já não falei o quanto ele investiu e ele precisa manter o problema. Então, você vai fazer uma manutenção preventiva. Por exemplo, você vai vender um pacote, olha, vai ter que voltar 3 vezes por ano, certo? Então, junta e vende um pacote de 3 vezes por ano. E quando você fechar o pacote de 1 ano, eu vou te dar um irrigador no valor de R$ 1.100. E aí, vale a pena? Então, é o seguinte, você vai ter que voltar de 3 em 3 meses, porque acabei de contar as histórias, certo? Vai ter que voltar. Acabei de contar todas as histórias de que eu criei o desejo para ele querer comprar. Eu dei a praticidade, vai valer a pena, vai ganhar tempo, não vai gastar. Eu já falei o preço disso daqui. Só que é o seguinte, se você fecha o tratamento comigo, você ganha isso daqui de presente. Claro que você vai embutir, porque isso daqui, se você entrar na loja, custa R$ 1.100. E se a gente comprar, a gente paga com bastante desconto. O que a gente vai fazer? A gente compra isso com desconto, a gente administra isso, se chama agregar valor. Então, eu falei para o paciente, você vai ganhar esse aparelho aqui, porque se você fechar o pacote anual, você leva isso daqui de presente. Isto faz o paciente pensar assim, vale a pena. Olha o que os meus alunos implantodontistas estão fazendo. E eu também faço como implantodontista. Paciente, você vai fechar, por exemplo, um tratamento de implante. O tratamento de implante é assim, assim, assado, custa tanto. Só que é o seguinte, até agora todo mundo faz implante. Ele já fez orçamento lá no outro lugar, ele fez orçamento no outro lugar, ele veio fazer orçamento comigo. Ele sabe, olha, X implantes que eu quero, X próteses, ele está pesquisando o preço. Só que eu falo sobre a manutenção, que ninguém falou. Eu falei sobre o retorno, que ninguém falou. Eu falei sobre o problema que pode dar e ninguém falou. E eu falo para ele que se ele fechar comigo, ele ganha esse aparelho no valor de R$ 1.100. Aí ele faz uma conta básica. E ele não consegue comparar, porque o fulano não falou de manutenção, não falou de prevenção, falou que eu preciso colocar 4 implantes, uma prótese protocolo, e eu não vou ganhar nada, mas aqui na doutora eu vou pagar um pouquinho a mais. Ela me explicou de prevenção, ela me explicou de manutenção e ela vai me dar um aparelho de R$ 1.100. Vale a pena. Por que vale a pena? Porque nós dentistas, nós conseguimos comprar isso daqui com desconto. E o paciente não consegue comprar isso com desconto. E quando ele faz a conta na cabeça, valeu a pena. Só que nessa ideia, eu já coloquei no script de venda, esse roteiro de conversa, que ele precisa voltar sempre, que ele precisa de manutenção preventiva, que ele precisa de um irrigador, e ele já fez na cabeça o entendimento que o colega fulano não falou nada disso. E a doutora explicou, então ele vai fechar comigo. E fecha mesmo. Assim, a gente faz a manutenção preventiva. E se vocês que estão me ouvindo não são implantodontistas, escuta essa. Bom, o que você tem que entender... não falei. Se você não é implantodontista, quando o paciente chega com o implante na boca, você vai falar a mesma coisa. Eu sei, você não tem implante e você vai falar sobre a manutenção de implantes. No estudo de ontem, eu falei que o irrigador ele aumenta em 80% a eficiência da redução de placa bacteriana e redução de sangramento à sondagem. 80%. Versus escova interdental, que diz que diminuiu não tanto. Não é tão bom. Mas por quê? Porque o irrigador entra dentro do sulco. Aí outra coisa, né? Prótese protocolo, com tudo aquilo de acrílico, é muito difícil de higienizar. O paciente precisa. O que é que a gente fala no peridiária? Que nós, dentistas, a gente não pode só fazer o procedimento. A gente tem que fazer o procedimento e a gente tem que vender a ideia para o paciente que a gente é melhor, que ele tem que fazer comigo, contigo, porque nós estamos ensinando a manter. Aí o paciente vai falar assim, o fulano é mais barato, mas ele não explicou nada disso. Isso em administração se chama agregação de valor. O fulano faz implante, ele tem doutorado, ele tem curso, mas ele não explicou nada de prevenção.
e a outra doutora explicou de prevenção. Ou às vezes não é nem você que fez o implante. Aí, ó, gente, olha a oportunidade. Tem um monte de clínica fazendo propaganda de implante, não tem? Né? Faz na televisão na hora do almoço. Tá todo mundo colocando implante. Quando a gente olha nos olhos do paciente e fala assim, paciente, você sabia que tem que fazer manutenção de implante? É. Paciente, sabia que sangrar em implante não é normal? É. Outra coisa, gente. Diabetes está aumentando no mundo. Dizem os médicos que diabetes é doença da vida moderna, é doença do iFood. Todo mundo está tão prático de comer e come qualquer coisa, as pessoas estão engordando e o diabetes no mundo está aumentando. Diabético tem mais sangramento, diabético tem mais risco de doença periodontal. Paciente diabético, você tem que ter uma máquina que acelera, que facilita a sua higiene bucal. É mesmo? E aí o que você faz? Você embute isso na sua manutenção preventiva, coloca isso no pacote, ele vai fazer a conta e vai pensar, valeu a pena, vou fechar com a doutora. Isso é valorização, a gente ganha porque a gente está colocando isso daqui dentro do valor, a gente compra em grande quantidade e dá para o paciente. Para quem desejar algum tipo de atualização de periimplantite, a gente tem um curso chamado Domine a Periimplantite. Domine a Periimplantite é um programa do Peridiária, onde a gente acaba falando sobre a atualização científica sobre implante. E você não precisa ser implantodontista para isso. Gente, implantodontista só quer colocar implante. É isso. Eu já dei aula no curso de implantodontista, o implantodontista quer colocar implante. Quem quer fazer manutenção preventiva é quem ama pério, é vocês. Vocês estão me ouvindo? Vocês amam pério, vocês amam manutenção. E a minha bandeira é, se você está aqui me ouvindo e gosta de prevenção, eu quero que essa prevenção valha a pena, tá? E o implantodontista, ele pensa que ele vai ganhar dinheiro só colocando implante. E eu quero ensinar o dentista a falar, gente, eu quero que o paciente te encontre, feche pacote de manutenção preventiva com um ticket maior e seja seu paciente pelo resto da vida. Porque a gente está ensinando uma coisa boa, que é a manutenção preventiva. Então, mesmo que não seja você que coloca o implante, a gente vai vender manutenção preventiva. E para quem quiser fotografar esse QR Code, todos os cursos... Os cursos do Peridiária estão com 20% de desconto somente no CIOSP. Inclusive, esse que é o Domine a Periimplantite. Bom, paciente ortodôntico. Como aumentar o faturamento do paciente ortodôntico, mesmo que não seja você que faça a orto, tá? Gente, ortodontia faz inflamação fisiológica. Ortodontia acumula mais placa. Paciente de ortodontia, se for adolescente, tem mais inflamação por causa dos hormônios. Paciente de ortodontia, se for adulto, acumula placa e tem risco de doença periodontal. Ortodontista não tem preparo para fazer manutenção preventiva. O que é que tem sido grande sucesso entre os meus alunos? A venda casada de pacote de orto. Gente, seus dentes vão ficar bonitos, vão ficar alinhados, vão ficar lindos. Mas não dá para ficar nessa sujeira, né? Aí tem dois caminhos. Fazer o que eu fazia, tem que escovar melhor o dente. Mãe, você tem que pegar no pé do seu filho. Aí a mãe pensa assim, esse filho adolescente emburrado, eu já tenho assim um caminhão de dor de cabeça, agora a dentista está mandando eu mandar o meu filho escovar os dentes. Aí o que a gente faz dentro da filosofia peridiária, a gente tira o caminhão de responsabilidade da mãe e fala assim, mãe, eu tenho um programa de manutenção preventiva e eu cuido do seu filho adolescente. Eu cuido do seu filho adolescente, aí a gente vende o pacote de manutenção preventiva, 4 manutenções preventivas por ano. Eu vou fazer o controle de placa do seu paciente e eu vou ensinar o seu paciente a higienizar. E se você fechar, você ganha um aparelho que o seu filho vai precisar. O que eu acabei de fazer? Primeiro, aqueles 2 primeiros passos, né? Crio o desejo, eu agrego o valor, a vantagem, e terceiro, eu falo o preço. Depois que eu falei o preço, eu falo sobre a importância do retorno periódico e que ele vai ganhar isso de presente. Aí ele faz a conta e pensa assim, lá na doutora fulana o aparelho é tanto, mas a doutora não explicou nada para mim. Na doutora Cris, ela falou, faz ortodontia e vai fazer manutenção preventiva e ela vai ensinar o meu filho. Para quem é pai, para quem é mãe, fala para mim, se chegar um dentista e falar assim, eu vou assumir a educação em higiene bucal do seu filho,
Eu vou ensinar o seu filho para toda a vida a não ter mais doença bucal porque eu vou treinar. Quem é pai, quem é mãe? Isso é música nos ouvidos? Eu vou cuidar. E ó mãe, olha pai, é para o resto da vida que ele vai levar esse conhecimento que eu estou ensinando. Quem é da odontologia? Não é linda essa missão? A gente vai estar ensinando. Só que sabe como é que ensina? Antes eu ensinava assim, eu chegava numa sessão e eu vomitava tudo que eu sabia. Aí o paciente saía atordoado. Como é que eu faço agora? Eu vendo manutenção preventiva em pacote anual, faço isso mais caro, agrego valor que ele vai ganhar um irrigador, depois daquele script que eu falei, e a cada sessão que essa pessoa chegar no meu consultório, eu educo um pouquinho. Na outra semana eu ensino mais um pouquinho, como se fosse um curso. Vocês estão entendendo que essa coisa da gente chegar e ficar falando tudo, o paciente não entende? Outra coisa, o paciente vira uma vez a cada, sabe lá que quantas vezes na vida, e a gente fala um monte, ele não aprende, nem a gente aprende. Qual é a estratégia super linda do Peridiária? Fechar o pacote, a gente vai vender com ticket grande, o paciente vai voltar sempre, a gente vai estar educando o paciente, a gente aumenta o preço porque a gente vai estar agregando valor. E é o seguinte, orto é orto, pério é pério. O paciente, o tratamento ortodôntico custa tanto, o tratamento periodontal custa tanto. E se você fechar os dois juntos, vai custar tanto. Mas você dá um desconto. Ai, professora, mas se dá um desconto, vale a pena? Vale. Você acha que o paciente volta? Volta. Mais ou menos. Mas se fechar o pacote, ele volta. Por quê? Porque ele te entendeu, você vendeu e ele está comprometido com você. Aí ele volta. Com isso, eu tenho uma aluna que, na pandemia, ela comprou uma clínica, ela faz ortodontia, ela falou assim, professora, estou vendendo irrigador no pacote de orto a rolé. Ela dominou isso de vender pacote de manutenção ortodontia com orto. E se você não é ortodontista, e você tem que procurar um ortodontista que não gosta de prevenção, que tem um monte. Pergunta aí, quem não gosta de pério? Não são vocês, tá? Mas tem gente, eu não gosto de pério, pério é ingrato, pério é isso, pério é aquilo. Sabe como é que a gente acha? Acha um ortodontista de agenda cheia e fala para o ortodontista, ortodontista, você só vai colocar esse paciente na minha cadeira. Aí, quando ele chegar, você aplica o script de venda para ele, tudo isso que eu falei também, inclusive, e esse paciente vai te ouvir e você vai fazer a manutenção preventiva. E faz a parceria. Gente, vocês que estão começando, vocês têm que fazer isso. Vocês vão começar com aquilo que é mais fácil e todo mundo precisa, profilaxia, manutenção preventiva. E que a gente possa transformar vidas dos adolescentes através da manutenção preventiva. Você não precisa ter especialização em orto, você não precisa ter especialização em implante. É começar a carreira fazendo prevenção, de um jeito valorizado. E, para quem quiser, o Peridiária tem um programa chamado Profilaxia Apaixonante. A Profilaxia Apaixonante, então fotografando esse QR Code, tem 20% aqui no CIOSP. O Profilaxia Apaixonante é um programa onde eu ensino a fazer uma profilaxia apaixonante de R$400. R$400, por quê? Porque eu ensino como fazer, os segredos do evidenciador de placa, e tem 2 grandes módulos, como fazer e como vender. Então é o seguinte, eu, periodontista, aprender só fazer não resolveu. Por isso, quando eu fiz o MBA e aprendi a vender, eu vendi bastante. E agora eu ensino isso. Professora, R$400. Gente, eu tenho aluno que vende profilaxia por 500. Eu tenho aluno que vende uma sessão de profilaxia por 600. Eu tenho um aluno que cobra 650. E o paciente paga feliz. Sabe por quê? Porque o dentista conta toda essa explicação. Porque o dentista faz uma profilaxia apaixonante maravilhosa. Porque o dentista é o único dentista que transforma a cabeça do paciente. E o paciente que não é bobo nem nada, fala assim, eu pago 100 lá e ninguém explica nada. Eu vou lá e é só aquela coisinha. Então é o seguinte, é a diferenciação. Agora é o seguinte, paciente, você tem um protocolo, você tem uma reabilitação, você pagou um carro de luxo na sua boca. É igual a mesma coisa, como se você tivesse comprado uma BMW. Você vai deixar qualquer um fazer manutenção? Você vai levar o mecânico para o mecânico da esquina?
para mexer na sua BMW 0 quilômetros, não, né? Você leva lá na autorizada, para um especializado. Paciente, eu sou especializado em prevenção. Você conta a sua proposta. Os dentistas querem colocar implante. Se você não faz implante, você fala assim, eu quero cuidar do seu implante. Os dentistas querem colocar aparelho. Eu quero manter o seu dente com saúde, sem cárie debaixo do aparelho. Os dentistas querem colocar lente de contato. Eu quero manter a sua lente de contato linda, bonita, brilhante, sem sangramento gengival. Os dentistas querem colocar aparelho. Eu quero ajudar os adolescentes, igual o seu filho, aí você fala para a mãe, né? Quero ajudar os adolescentes a não terem mais cárie. Os dentistas querem fazer botox. Eu não, quero ajudar os idosos a não terem mais cárie. É legal, né? Esse é o sonho. Eu acho que é a coisa mais bela que a gente pode fazer. E é isso que a gente ensina. E é o seguinte, e se o paciente chegar para fazer uma restauração? Restauração. Como todo dia. Aí, para quem chegou aqui no começo, eu crio a técnica, eu chamo técnica da dopamina. A dopamina é aquela que o paciente fica esperando. Calma, eu sei que você veio por causa desse dente doente, mas eu já vou falar. Não falei isso no começo da aula? Espera. Eu vou falar para você um jeito de você não ter mais isso. Aí você conta toda a história da manutenção preventiva, você coloca o paciente para retornar periodicamente, você vende o pacote de irrigação e fala assim, ó, eu sei consertar o seu dente, mas eu quero que você nunca mais tenha esse problema de novo. Que tal você nunca ter esse problema de novo? É mesmo, né? Ou o paciente vai falar assim, você é o único dentista, a única dentista que falou para mim como é que eu não vou ter esse problema. Todos os dentistas falaram o que eu tenho que fazer uma restauração e quanto que vai custar. Você foi a única dentista que ensinou como eu não vou ter. Isso é diferencial. Em Administres, isso se chama diferencial competitivo. E você vai começar a ter os pacientes que vão te valorizar. E isso você vai cobrar mais por isso, porque é diferente. E você vai ter o paciente voltando sempre. Então, vai fazer a venda casada. E o paciente que tem uma grande reabilitação. Às vezes você é reabilitador, às vezes você tem alguém que faça uma reabilitação, ou às vezes o paciente veio da reabilitação. O paciente veio, colocou 50 mil, 100 mil de cerâmica na boca. E aí? E se der problema? E se infiltrar? E se der trauma oclusal? E se der problema? Paciente, você comprou um carro de luxo. Aí conta a história do carro de luxo. Você entendeu? O método peridiária é cheio de histórias. E o paciente vai fazer e ele vai voltar sempre. Então, você vai colocar o medo. E se der problema? Por isso, o Peridiária é um programa onde, através de histórias, e aqui nesse QR Code está com 20% de desconto. O Peridiária é um programa que a gente conta histórias. Nessas histórias, o paciente entende que tem que voltar sempre. Eu falo assim, tudo da odontologia, ela vai resolver. Quando a gente conseguir entender isso, não é para todo mundo, é só para dentistas especiais, que o paciente vai voltar. E se o paciente vai voltar, o seu tratamento odontológico vai durar. Se você for o melhor dentista do mundo, mas a sua restauração infiltrar, é você que não prestou. Não é ele que não passou fio dental. Ele não acha, ninguém acha que tem culpa. Por isso, quando a gente oferece o irrigador, não é porque a gente quer ser vendedor de irrigador, mas a gente consegue aumentar o faturamento e a gente consegue que o paciente tenha saúde. Quando o paciente tem saúde, a gente também ganha com isso. A gente também tem resultado. E a gente vai ter isso daqui em estoque. E como mensagem final, eu quero que vocês mudem o jeito de pensar. Chama mindset na administração. Muda o jeito de pensar que você tem que cobrar mais por uma orientação única. Eu quero que o paciente brilhe os olhos, porque assim, nossa, essa maquininha de limpar eu nunca ouvi, olha. Ou o paciente vai falar assim, olha, eu nunca ouvi um dentista explicar tão bem de prevenção. E cobre mais por isso. Outra mensagem, você precisa entender, você precisa entender que esse paciente, ele vai precisar te valorizar. Ele vai entender que só com você é diferente. Só com você ele vai ter o procedimento mais a orientação. E você tem que falar para ele. E você vai cobrar melhor por isso. Quando ele entender isso e você conseguir valorizar a sua sessão, a gente vai parar de fazer o que todo mundo está fazendo.
buscando, nada contra, tá? Mas tem dentista que é só buscando cursos e mais cursos de procedimento restaurador. Eu já fiz, tá? Então já fui fazer implante para ganhar mais dinheiro. Ganhei mais dinheiro, acho bom, adoro fazer implante. Mas fazer só isso não dá, porque o meu paciente nunca mais volta. Dá um balanço na economia, o paciente não volta mais. Na administração, existe uma coisa chamada produto vaca leiteira. A vaca leiteira é o produto ou serviço que o seu cliente volta sempre. É o pãozinho da padaria que vende mais. A padaria vende bolo de aniversário, que custa mais, mas não vende todo dia. Pergunta para a padaria, você vive de bolo de aniversário decorado ou você vive do pãozinho francês de todo dia? A padaria vive do pãozinho. A gente tem que entender que o que vai dar resultado para a gente é a pério de todos os dias, que todo mundo precisa. E não é o procedimento da alta complexidade. Pode fazer, deve fazer, nós somos dentistas. Mas quando a gente conseguir fazer isso, além de transformar a vida do nosso paciente, que ele vai ter saúde bucal, a gente está vendendo um pacote do bem de manutenção preventiva, ele vai voltar sempre. E a gente vai ter a carteira de cliente fidelizada e que volta sempre. Onde eu ensino isso é no Pério Diária. A gente também tem um produto chamado Post Fácil, que são posts prontinhos para você. Então eu sei que a maior dificuldade do dentista é divulgar, e aí você fica a tempo das redes sociais, fica fazendo post e dá trabalho. O Post Fácil é uma coisa que a gente faz para você. E se você é dentista, você pode tirar sua foto e na sua foto a gente pode personalizar. São vários pacotes. Então pode procurar a nossa equipe aqui ou ver aqui, porque no QR Code tem 20% de desconto aqui para você. Com a alegria de dizer que amanhã às 11 horas eu estarei falando de escova elétrica, sobre isso melhora a eficácia da higiene bucal. Então amanhã eu vou falar de literatura científica. E sábado, como fidelizar, como ter esse paciente sempre através de escova elétrica. E aqui estão todos os produtos do Pério Diária, deixando a mensagem final para vocês, que é o seguinte: o Pério Diária é a única plataforma, a única rede social onde eu ensino a pério de todos os dias, porque não tem atualização na pério, mas é uma pério que vale a pena. Quem me ouviu gosta de prevenção. Eu desejo do fundo do coração que os pacientes te encontrem. E quando te encontrar, ele fique feliz. Encontrei um dentista diferente. Porque todo mundo quer só emendar o meu dente. Todo mundo quer só fazer coisa. Só você falou para mim como é que eu vou manter isso aqui em saúde. Esse tem sido o diferencial, que esse possa ser a nova proposta de diferenciação de vocês, tá? Muito obrigada pela atenção, fico aqui aberta a perguntas, tá? A pergunta dele é, quando usa o irrigador, vai pela vestibular e pela lingual? Não, vai só pela vestibular que ele limpa. Ele não tem tanto rigor, sabe por quê? Porque o paradigma atual da doença cárie e da doença periodontal não é a remoção completa da placa bacteriana. Semana que vem eu vou estar fazendo um evento gratuito, que é a Semana da Pério Recorrente. Aí, todos os dias às 20 horas eu tenho algum conteúdo. Aí, o que está se falando atualmente é que antigamente achava que toda placa bacteriana é igual. Hoje não é. Tem a placa relacionada à doença e tem a placa relacionada à saúde. Por exemplo, quando você faz uma profilaxia, tira toda a placa bacteriana, aí começa a crescer. Essa placa bacteriana que começa a crescer, os primeiros colonizadores, eles são relacionados à saúde. Aí, tardiamente, ele vira aqueles da doença. Se o paciente desorganiza isso periodicamente, ele não precisa tirar tudo, porque os primeiros colonizadores são microbiota normal, são flora normal. Então, a gente não precisa se preocupar como era antigamente que tem que ter 0 placa bacteriana. Então, ficou fácil, não precisa tirar tudo. Só que é o seguinte, o paciente precisa voltar no seu consultório, porque você vai tirar tudo, eu vou tirar tudo. Então, o paciente só usar isso para sempre funciona? Não, não funciona, não é o suficiente. Mas não é porque o irrigador é irrigador, né? Mas nem fio dental, porque quem vai tirar 100% a totalidade da placa bacteriana e colocar isso daqui num estágio 0 sou eu. E o que a gente ensina no Pério Diária também é fazer de uma forma agradável e confortável. Se for agradável e confortável, o paciente também quer voltar sempre, sabe? Isso aí, valeu, obrigado pela pergunta.
pergunta dela é boa, ó. A pergunta dela é assim, se faz um tratamento ortodôntico e quando faz um tratamento periodontal. Eu tenho uma aluna que ela é ortodontista e periodontista. Ela fez periodontia, aí ela sentiu aquele sentimento que todo periodontista tem. Periodontia não dá dinheiro, periodontia não dá retorno. Aí ela foi fazer ortodontia. Aí ela se sentia frustrada na pério, daí ela virou dentista periodiária. Vamos supor assim que o tratamento ortodôntico custe R$3.000 para quem fecha o tratamento. Aí isso parcela, talvez em 12 meses, né? O tratamento, uma manutenção preventiva, vamos colocar assim, que a gente estabelece R$400 por retorno. Uma pessoa de controle de placa ruim tem que voltar trimestral, então tem que voltar 4 vezes. Aí sai R$1.600. R$400 por retorno está um preço bom, ele está gordinho. E o custo da pério é baixo. Então, é assim, R$3.000 da orto, mais R$1.600 do tratamento periodontal. Eu já fiz uma estatística no consultório que quando você faz o paciente pagar por sessão, quando ele tinha que voltar 6 meses, ele volta daqui 8. Se ele tinha que voltar daqui 3, ele voltava até 5. Então, na minha conta, mesmo que eu der um desconto grande, eu ainda saio ganhando, porque ele vai voltar mais ainda. E o preço que ele, em administração, chama o ticket que ele deixou, né? O preço que ele deixou, o valor que ele deixou no consultório, ele foi grande. Então, mesmo que você dê 20%, ele vale a pena. Então, você pode colocar assim, a orto, você pode colocar o desconto do que você quiser. E orto é orto, pério é pério. Aí coloca da pério e você dá um desconto grande. Aí você pode colocar assim, mais um gordinho aí, se você quiser colocar, ou dar um desconto menor e ainda colocar, e ainda vai ganhar o irrigador. Então, por exemplo, pode colocar 15% de desconto mais o irrigador. Você criou um bônus a mais, que você deu um presente a mais e fechou a venda casada. O que a minha aluna ortodontista e periodontista, ela falou assim, antes a orto valia a pena, agora a pério vale mais a pena. Por quê? Porque a ortodontia fecha o pacote e o tratamento é longo. A pério não, a pério ela fecha por ano. Então, fechou um ano, acabou aquele um ano, depois no outro ano renova, depois no outro ano renova, depois no outro ano renova. E se é difícil de renovar, é porque ou no pério diária ou na mentoria Pério Forte, a gente ensina esses scripts para conseguir fechar. Porque às vezes até a gente conseguir ter todo o convencimento para o paciente fechar demora um pouco mais. Mas o princípio, o fundamento disso é isso. E o paciente vai ter a vantagem dele ficar feliz porque ele está fazendo um tratamento, ele está se sentindo bem cuidado, sabe? Isso é tudo de bom para quem consegue aplicar, tá bom? Queridos, muito obrigado. Sigam o Pério Diária, compartilhem isso para todo mundo, que os seus pacientes encontrem vocês, tá? Porque quando a gente conseguir semear muito mais essa ideia de que a prevenção vale a pena, de que eu sou um dentista preventivista, que eu consigo fazer com que você mantenha os dentes na boca e o paciente entender isso, vocês vão ter pacientes fiéis para sempre. A gente fala de fidelização e é a fidelização que é o que vai fazer valer a pena, tá? Queridos, muito obrigada.